Deus era dono daquela cidade. Aquela cidade não era grande, era pequenina. Tinha um templo, algumas casas e o campo ao redor. E Deus era responsável pelas pessoas que moravam ali e pela sua felicidade. Um dia, porém, ouviu em suas preces que as pessoas não estavam felizes. Mas por que não estão felizes? Disse em voz alta. Garanto-lhes as estações, a colheita farta no campo, a comida boa na mesa. Nenhum grão apodrece nos pés de milho, nenhum ovo gora no ninho. Os filhos crescem como os filhos crescem. Então por que não são felizes? E apesar de ter falado tão alto que se escutava de uma estrela a outra, os habitantes daquela cidade não escutavam, porque eles não eram capazes de ouvir as vozes dos deuses. Então, o Deus daquela cidade resolveu que, apesar da cidade estar na palma de suas mãos, ele não conhecia os sentimentos daquela cidade e, portanto, ele resolveu descer até a cidade para descobrir o que acontecia com aquelas pessoas, porque não se sentiam felizes. E assim ele tomou a sua decisão, abriu seu grande armário de peles. Ali dentro do seu guarda-roupa haviam peles lisas como as de gazela, peças rugosas, peles fortes como a de um rinoceronte. O pescoço da girafa estava pendurado em um cabide. Havia muitos tipos de pele, mas Deus resolveu pegar uma pele específica. Era uma pele um pouco escura, bronzeada pelo sol. Hesitou, mas então decidiu por uma pele de mulher. Uma pele lisa, uma pele macia, uma pele com toda a sensibilidade da mulher. Então, Deus se vestiu daquela pele, colocou uma túnica e desceu até aquela cidade. Começou dizendo para todos que ele era Deus, que queria conversar com eles, mas ninguém acreditou. Se ele fosse Deus, teria vindo em forma de um guerreiro, um herói, um homem poderoso. Ou ainda, se fosse mesmo Deus, poderia vir como animais, como um leão feroz, um touro bravio, uma águia que voasse pelo céu azul. Até crocodilo ou serpente ele poderia assumir como personalidade. Mas uma mulher vinda das ruas, nada podia, a não ser uma mulher. Uma mulher não podia ser um ferreiro, não teria força para forjar espadas e instrumentos, não poderia ser um condutor de carroça, porque não teria forças para isso, muito menos comandar soldados. Não é sequer capaz de conduzir um arado. Assim sendo, ninguém daquela cidade acreditou que aquela mulher de pele lisa, túnica, voz macia, fosse realmente Deus. Mas Deus daquela cidade não desistiu e resolveu então assumir mesmo a personalidade de uma mulher. Procurou emprego por todos os lugares, mas como as pessoas já haviam dito que não acreditavam na sua força, só conseguiu trabalhar nos afazeres domésticos de uma pequenina casinha com um pequeno terreno em volta. A mulher era uma esposa diligente,
cuidadosa, não havia pó em lugar nenhum da casa. O marido era um ótimo trabalhador, arava o pequeno terreno e cuidava de tudo. Os filhos eram crianças saudáveis e cresciam, correndo por aqui e por ali. Porém, pouco aquela família sorria. E assim, Deus entendeu mais uma vez que as pessoas não eram felizes. Passou os dias trabalhando e percebendo na esperança de que alguém lhe manifestasse um sorriso. À noite, a família se reunia no estábulo para sentir o calor dos animais e se aquecer. As mulheres teciam e fiavam longos fios para produzir suas roupas. Os homens poliam e cuidavam das ferramentas de trabalho e as crianças brincavam ao redor. Incomodado com o silêncio daquela família, pois até Deus sentia tédio com o confuso barulho pequeno daqueles instrumentos, ele então teve uma ideia. Começou a contar uma história lá do seu mundo, um mundo onde tudo era possível, um mundo que não obedecia às regras das pequenas cidades, dos homens das pequenas cidades, e contou uma história. À medida que sua voz de mulher, suave, narrava histórias de aventura, de lugares distantes, histórias encantadas, até mesmo os homens da família deixavam as ferramentas de lado e começavam a escutar. Assim, aquela noite foi uma noite mais curta, uma noite diferente. Ninguém comentou nada e o dia passou. Mais um dia de trabalho surgiu, mas as pessoas estavam um pouco diferentes. E Deus, na forma de mulher, percebia, apesar de ninguém falar nada. Todos, ao cair do sol, recolheram-se no estábulo rapidamente, cada um com seus afazeres, esperando que a voz da mulher voltasse a narrar, mas ninguém dizia nada. Porém, Deus, em sua sabedoria, não começou a narrar nada. As mulheres faziam pouquíssimos barulhos ao fiar, os homens não faziam barulho com as ferramentas. Mas as crianças, essas que estavam acostumadas a brincar com aquela mulher, puxaram sua túnica e pediram-lhe: Conte-nos uma história. E assim, Deus, na voz de uma mulher, narrou histórias maravilhosas, onde as pessoas podiam ser aquilo que quisesse. Não havia limites para os sonhos. E as pessoas começaram a se aproximar. E os dias começaram a se suceder. E as pessoas começaram a cantarolar durante o trabalho. Os homens, quando aravam, pensavam ser fortes guerreiros como nas histórias. As mulheres se sentiam heroínas. E assim, à noite, aquele pequeno estábulo começou a virar um lugar onde um vizinho vinha, outro vizinho vinha e, de repente, todas as noites o estábulo estava cheio e cada dia aquela voz suave de mulher narrava mais e mais e mais histórias lindas. O tempo passou e de repente alguém daquela comunidade começou a contar as histórias que ouvia. Claro que as histórias mudavam um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, porque quando se conta, se coloca um pouquinho de cada um. Mas as histórias foram se propagando, e aquela cidade, em suas preces, já faziam momentos de gratidão e felicidade. A mulher de voz suave nunca mais foi vista. E ninguém sabe dizer se ela realmente existiu ou se foi algo dos sonhos daquela comunidade.
Mas uma coisa é certa: as histórias passaram a circular de um lugarejo a outro, de uma pessoa para outra, chegando a todas as cidades do mundo. E as pessoas, quando ouviam as histórias, se sentiam muito, muito felizes e acolhidas. E assim termina a nossa história. Essa história é uma livre adaptação do conto Voz de Mulher, com uma voz de mulher, de Marina Colasanti. E é a minha singela homenagem a vocês que contam histórias para alegrar as pessoas. Hoje saúdo a todos os contadores de história pelo nosso dia. Gratidão.